Olá, gente querida, boa noite. Tudo bem com vocês? É muito bom estar mais uma vez com vocês aqui, abrindo a palavra de Deus. Nessa semana que tem sido, imagino para você, como tem sido para mim, uma bênção, em que todas as manhãs nós buscamos a presença, a direção do Espírito Santo à noite, com o Apocalipse, as 3 mensagens angélicas e o grande conflito. Eu quero dizer para você que está nos acompanhando agora de sua casa, seja bem-vindo mais uma vez a estar conosco nesse clima familiar, espiritual, de oração. E permita nessa noite dar alguns recados, ou melhor, algumas saudações. Eu quero mandar um abraço para um grupo de pessoas que se encontram ali em Lisboa, Portugal, que está nos acompanhando. Essas pessoas entraram em contato comigo hoje pelo Instagram. Que Deus abençoe vocês. Sinop também ali na UCOB. Quero agradecer a todos os irmãos que estão todos os dias com o seu pequeno grupo também presente. Gente também do Maranhão, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, também aqui do Rio de Janeiro. Muito obrigado por a cada dia estar conosco. Quero dizer que todos os pedidos que eu tenho recebido ali no Instagram, meu Instagram é PR Lucas Alves, todos os dias a gente está em oração. E nós não podemos avançar na vida cristã, na nossa experiência com Deus, sem colocar a oração no centro. E essa iniciativa dessa igreja é que durante esses 10 dias a gente possa orar e acreditar que Deus é capaz de fazer milagres. Não deixe de orar, não. É claro que esses 10 dias, chegaremos ao final desses 10 dias no sábado, mas a vida de oração não pode chegar ao final, ela tem que continuar. E mais uma vez eu peço a você, de onde você estiver, aqui nessa igreja tão acolhedora, ou em sua casa, feche os olhos e vamos falar com Deus antes de abrirmos a palavra do Senhor nessa noite. Senhor Deus, muito obrigado, porque a cada dia o Senhor tem sido a nossa força, tem restaurado a nossa saúde, tem dirigido os nossos passos e tem sido a fonte contínua da nossa suficiência. Nos abençoe nessa noite, Senhor, nos faça acreditar em cada uma das suas promessas, a crer, a buscar, a pedir, a bater e também a esperar, porque os que esperam no Senhor renovam as suas forças, mesmo quando os nossos pedidos não são atendidos na hora e na maneira que nós queremos. Que o Senhor coloque em nosso coração uma coisa: o Senhor sempre tem o melhor para aqueles que esperam nele, e nós esperamos em Ti. Nessa noite nós vamos abrir a Tua palavra e vamos tocar em um tema muito importante. Quem é o povo de Deus? Qual o papel que nós temos nos dias atuais? Que Teu Santo Espírito nos dirija, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, por favor, em Apocalipse capítulo 14. Apocalipse capítulo número 14. E você vai ver algo bastante interessante no versículo número 1. Apocalipse 14, nós temos aqui as 3 mensagens angélicas. Nós já falamos que a primeira mensagem é uma proclamação, a segunda mensagem é uma declaração e a terceira mensagem é uma polarização. Mas essas mensagens precisam ser pregadas, e nós vimos que os mensageiros que aparecem, ou melhor, os anjos, são mensageiros. Mas algo também que me chama a atenção no capítulo 14, quando fala dos 144 mil. Olha o que diz o versículo número 1. Olheis e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. É muito interessante nós percebemos aqui que existe uma referência dos 144 mil. Agora, quando você volta algumas páginas para trás, no capítulo número 7, nós vamos também encontrar aqui uma outra referência a esses 144 mil. E nessa noite nós vamos estudar um pouco sobre quem é esse grupo. Mas antes, permita aqui começar essa reflexão, além da leitura do texto bíblico, com um acontecimento recente que tem marcado com uma escala enorme os nossos dias. No dia 7 de outubro de 2023, os combatentes do Hamas invadiu o sul de Israel. Eles atingiram alguns kibbutz,
alguns postos avançados de Israel, e também uma festa, fazendo mais de 240 reféns. E muitas pessoas foram mortas. Naquele sábado fatídico e difícil de suportar, Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, foi até a TV ao vivo, aos principais canais de comunicação, dizer que Israel estava em guerra. Esse foi o maior atentado desde que, em 14 de maio de 1948, Israel foi fundado. Logo depois, a CNN publicou as primeiras imagens, difíceis de serem vistas, terríveis, tremendas. E como Israel é muito próximo dos Estados Unidos, Biden disse que estava do lado de Israel e queria prestar todos os esforços e ajudas possíveis naquele momento tão delicado para a nação de Israel. Algumas horas depois, as pessoas saíram às ruas para protestar contra aquela invasão, naqueles dias tão trágicos, tão terríveis, e novamente os olhos do mundo foram voltados para aquela geografia. Muitas pessoas então passaram a pensar e a olhar para esse território, para Israel. E muitos começaram a dizer: Israel é povo escolhido, Israel é povo de Deus, Israel, ele tem um plano especial no coração de Deus. E alguns disseram o seguinte: Israel é o relógio profético de Deus. E essa ideia de que Israel é o relógio profético de Deus começou na mente de alguns teólogos que declaravam que a partir de 1948, quando o Estado de Israel foi então formado, haveria uma geração apenas, ou seja, até 1988, e Jesus Cristo voltaria. E quem defendeu isso? Quem defendeu isso foi Hal Lindsey, que escreveu um livro intitulado A Grande Agonia do Planeta Terra e Contagem Regressiva para o Armagedon. E dentro dessa visão, é conhecida como dispensacionalista, ela foi renovada com a série Left Behind de Tim LaHaye. Ambos apresentam a mesma teologia. E você pergunta: que teologia é essa? A teologia de que Israel é o centro, de que todas as promessas que Deus fez a Israel no Antigo Testamento irão se cumprir nessa nação, irão se cumprir com esse povo. Quando nós olhamos para a teologia do dispensacionalismo, é apresentado dentro dessa teologia, e esse tema eu vou tratar disso no sábado, o arrebatamento secreto. Será que é bíblico? Será que existem evidências bíblicas para defender essa ideia? 7 anos de tribulação, ou seja, as pessoas serão arrebatadas, um grupo sobe, e os judeus ficarão aqui, e outras pessoas que irão precisar de um tempo para então se converterem. O anticristo aparece, uma religião mundial liderada pelo catolicismo, depois a marca da besta como algo que será implantado nas pessoas, e logo depois a nação de Israel irá se converter por completo, porque esse é o tempo de 7 anos que Deus está dando a essa nação. E como resultado disso, haverá uma batalha. Essa batalha acontece aonde? Em Israel. Em que cidade? Jerusalém. O doutor Alberto Tim, em sua tese de mestrado, ele faz várias observações sobre a falha do dispensacionalismo. O título de sua tese é Uma análise crítica da visão dispensacionalista de Hal Lindsey. E ele apresenta vários textos para dizer que essa visão de Israel como algo literal, como se Deus tivesse que dar um tempo para salvar aquele povo, e que Deus tem uma visão privilegiada daquela geografia, está equivocado, porque não existe amparo bíblico para isso. Olhando para essa realidade, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo número 7, e vamos juntos agora compreender algumas coisas e entender o propósito e a natureza dos textos que iremos ler nessa noite. Diz assim: depois disto,
capítulo 7, verso 1. Você que está em casa, por favor, nos acompanhe. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, é o 4º anjo, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais foram dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Rubem 12.000, da tribo de Gade 12.000, da tribo de Asser 12.000, da tribo de Naphtali 12.000, da tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000, da tribo de Isacar 12.000, da tribo de Zebulon 12.000, da tribo de José 12.000, da tribo de Benjamim foram selados 12.000. Notem vocês algo que me chama muito a atenção em Apocalipse 7. Primeiro, está dizendo que os anjos não só têm os ventos. Ventos em profecia é guerra, é confusão, é sinônimo de destruição, como nós vemos então em Daniel capítulo número 7. Por que os anjos não podem soltar os ventos? Porque Deus diz assim: eu vou selar o meu povo. Por que Deus irá selar o povo? Essa pergunta é feita e a resposta está encontrada, pode ser encontrada em Apocalipse 6, no finalzinho. Por que Deus irá selar o seu povo? Por causa disso, olha, versículo número 16 do capítulo 6, você em casa nos acompanhe na leitura. As pessoas disseram, aqueles que fizeram suas escolhas erradas, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem pode suster-se? Pergunta: o que é que vai acontecer depois do selamento? O que irá acontecer? O que irá acontecer é o que está em Apocalipse 15 e 16. Deus irá enviar 7 pragas. É a manifestação clara da ira de Deus. Quer saber mais sobre o que é que significa as 7 pragas? Se é limitada a um lugar, qual é a causa, qual é o propósito, qual é o objetivo? Amanhã à noite nós vamos estudar aqui sobre a ira de Deus e as 7 pragas. Mas vamos voltar ao tema. Aqui diz que as pessoas irão fazer suas orações às rochas. A gente deve se esconder, ou por favor, nos escondam da ira de Deus e a ira do Cordeiro. O que me chama muito aqui a atenção é que o capítulo 6 termina com a pergunta: chegou o grande dia da ira deles, quem pode ficar de pé? A resposta está no 7, os 144.000. E aí nós temos que, consequentemente, fazer outra pergunta. Esse 144.000 é literal ou é simbólico? Bem, se for literal, existe um monte e existe um quadrúpede, um cordeiro, um quadrúpede, um animal com 144.000 pessoas em cima do monte. Nós não entendemos que seja isso. A terra também não tem canto e o selo é invisível, então não é literal. E existe mais um motivo para não ser literal. Por quê? Porque na própria época em que João escreveu Apocalipse, não tinha mais tribo. Aliás, as tribos já tinham desaparecido há muitos anos atrás, quando os assírios levaram as 10 tribos, quando ficou apenas a tribo de Benjamim e também a tribo de Judá no sul de Israel, e depois só a tribo de Judá. Então isso quer dizer que quando você analisa o texto e a história, não existe 10 tribos literais. E a pergunta que devemos fazer é: então quem são esses 144.000? Bem, se você olhar para o texto, você vai perceber que o texto está falando
que esses 144 mil todos procedem das 10 tribos de Israel, ou melhor, das 12 tribos de Israel. Ou seja, judeus. Mas antes de aprofundarmos na compreensão desse texto, Ranko Stefanovic, ele diz algo: tanto o número quanto Israel, é um grande especialista na área do Apocalipse, tanto o número quanto Israel devem ser entendidos de maneira simbólica, como uma referência à igreja no Novo Testamento. Os seguidores de Cristo constituem o povo de Deus, recebedores de todos os privilégios entregues ao antigo Israel. Mas a pergunta que devemos fazer é: onde está isso na Bíblia? Onde está isso na Bíblia, o que ele está afirmando? Como é que nós podemos compreender a identidade de Israel? Nós temos que lembrar de Abraão. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Romanos, no capítulo número 2. E depois nós vamos para Gálatas, capítulo número 3. O primeiro a ser circuncidado foi Abraão. Deus fez a promessa a Abraão, dizendo que do descendente dele viria o Salvador, o Cristo. Mas será que Deus tem pedigree? Será que Deus escolhe um povo exclusivo para salvar aquele povo? Literalmente, não. Veja o que o texto diz em Romanos, capítulo número 3, aliás 2, e versículo número 28. Me acompanhe. Não é judeu quem é apenas exteriormente, ou seja, circuncisão, nem é circuncisão é que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que é interiormente, e circuncisão, aqui é de que mesmo? A sua Bíblia está dizendo o quê? Que circuncisão é do coração, e diz mais, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então Paulo, em Romanos, capítulo número 2, ele começa a abrir para nós uma compreensão do que significa ser judeu. O que é ser israelita? O que é ser povo de Deus, segundo a Bíblia? Agora nós vamos para Gálatas, no capítulo número 3, me acompanhe na leitura, e veja o que Paulo vai dizer. Gálatas, no capítulo de número 3, Gálatas 3, e versículo número 16, veja o que o apóstolo Paulo escreve sobre o que é ser israelita. Diz assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, nesse caso Cristo. Não diz e aos descendentes no plural, como se falando de muitos, porém, como de um só, e ao teu descendente que é Cristo. Agora se prepare para você ler comigo e acompanhar a clareza, a nitidez em que Paulo expõe esse texto para a gente. Olha o que Paulo diz, versículo 26 do capítulo 3. Pois todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Vamos para o 26. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Porque todos quando fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte, não pode haver nem judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Aleluia. Então isso quer dizer que como é que eu me torno povo de Deus? De que maneira eu me torno então um israelita? De que maneira eu me torno um povo escolhido? Quando eu aceito Jesus Cristo como meu Salvador pessoal. Porque o que Abraão estava apontando era para o descendente, que era Cristo, e que as profecias apontavam todas para Cristo. O que me torna povo de Deus não é sangue do meu pai, não é algo genealógico, eu não devo ter esse tipo de preocupação. O que me torna povo de Deus é a fé em Jesus Cristo. E quando eu tenho a fé em Jesus Cristo, eu sou escolhido por Ele.
E quando eu me entrego a Ele, eu sou povo de Deus. Então todas as bênçãos que foram rejeitadas no Antigo Testamento, a Bíblia diz, Ele veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Agora, se você aceita Cristo como seu Salvador pessoal, se você é batizado, você se torna então descendente de Abraão, e você se torna herdeiro de Jesus Cristo. Olhando para essa realidade, o que é que nos torna povo de Deus? Não é árvore genealógica, gente. O que nos torna povo de Deus não é árvore genealógica. O que nos torna povo de Deus é a videira verdadeira, que é Jesus Cristo. É isso que nos torna povo de Deus. Pare de ficar lançando os seus olhos para o jornal, para a geografia, achando que aquela terra é altamente cheia de bênçãos e de especulações. Bênçãos é uma pessoa, e essa pessoa é Cristo. O que me dá garantia da herança é Cristo, não é uma geografia. Tudo que Abraão mais queria na vida, e Cristo disse no Evangelho de João, Abraão viu o meu dia e se tornou feliz, ele se regozijou. Para de ficar pensando, olhando a Bíblia como se o Novo Testamento não fosse escrito. Para de olhar para o mundo atual e pensando que Deus só está olhando para um país, para um lugar. Deus está olhando para cada indivíduo que genuinamente se entrega a Ele. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos perceber que tudo é por causa de Cristo. O foco é Ele. Quem nos liga a Deus é Ele. Quem nos dá um novo recomeço é Ele. É por isso que Pedro pega um texto do Antigo Testamento e lança para os cristãos, independentemente da nação: vocês são raça eleita, nação santa, povo escolhido, propriedade exclusiva de Deus, chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso é para você. É para quem, pastor? É para judeu, é para brasileiro, é para japonês, é para europeu, é para asiático, é para palestino, é para iraquiano, é para quem está no Afeganistão, não importa a nacionalidade. Jesus Cristo veio salvar a todos, e todos os que se entregam a Jesus Cristo faz parte do povo de Deus. Olhando para essa realidade, é a cruz que nos torna povo de Deus, é o sacrifício de Jesus que nos torna mais parecidos com os seus filhos, é a aceitação do seu sacrifício que nos une ao concerto de Deus. Por isso Paulo diz, veja o que Paulo diz, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes, e se sois de Cristo, sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então eu preciso fazer duas coisas. Para que eu seja povo de Deus, eu preciso fazer duas coisas. E a pergunta que a gente tem que insistir é: o que eu devo fazer para me tornar povo de Deus? Duas coisas. A primeira delas é aceitar Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. É dizer para Jesus Cristo: aqui estou para ser teu por completo. Aqui estou não para viver para mim, mas para viver para o Senhor. Tenho agora aqui um monte de planos, todos os meus planos agora são do Senhor, não pertencem mais a mim. Eu tenho aqui vontade, mas a vontade agora não é mais minha, é tua. Eu tenho projetos, mas os meus projetos pertencem ao Senhor. Estou casado, meu casamento é seu. Eu tenho uma família, minha família pertence ao Senhor. Eu tenho um trabalho, o trabalho é seu. Ou seja, Cristo passa a ser o centro. Passa a ser o centro. Mas eu tenho que fazer uma declaração ainda maior. Sabe qual é a declaração? Você precisa também descer as águas batismais. Você precisa, essa paixão e essa entrega que há no seu peito precisa se tornar evidente. E Deus quer que você abra mão de qualquer coisa para que você diga que Cristo é o primeiro. Cristo abriu mão de tudo por você, e você, se você quer ser salvo, você precisa abrir mão de tudo por Ele. Por Ele, sem medo. Aqui eu tenho duas histórias para contar. A primeira delas: quando eu estava como pastor em Natal,
Próximo de Natal tinha uma cidade chamada de São Paulo de Potengi, que a gente estava fazendo um trabalho missionário naquele lugar. E nosso maior desejo era ver uma igreja plantada naquela cidade. E tinha uma família de um senhor muito dedicado, muito comprometido com a pregação do Evangelho. E um dia ele disse: pastor, graças a Deus, eu estou estudando a Bíblia com um rapaz. E esse rapaz, ele está fazendo por correspondência e ele quer ser batizado. Eu disse: graças a Deus, glória a Deus, e vibrei. E o tempo foi passando, os meses foram passando, e nós colocamos então um dia específico para o batismo. Eu peguei o carro e fui com minha esposa até aquela cidade. Era um pouco distante, nós fizemos a nossa marmitinha para passar o dia todo na igreja. No pôr do sol ou no JA seria o momento do batismo. Mas algo estranho aconteceu. Depois do almoço, eu procurei o rapaz estava sumido. E eu procurei o senhor, que era o responsável pelo grupo, e ele estava muito tenso, muito preocupado. Eu disse: o que é que está acontecendo? Ele disse: pastor, eu estou ligando para ele, mas ele não responde. Eu já fui à casa dele, não sei onde ele está, e o tempo foi passando. E de repente aquele rapaz aparece. E quando ele aparece tenso, com medo, inseguro. E eu disse: o que está acontecendo com você? Não, porque eu estou com muito medo, porque meus pais são de outra denominação, muito conhecida no Brasil e no mundo todo, e eu estou com medo. Disse: não, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Deus é contigo, você está ganhando uma família agora, a gente vai cuidar de você. Fomos então para a represa, tinha um lugar adequado para batismo, e ele olhando sempre de um lado para o outro, muito inseguro, colocou a bata de batismo, e então eu perguntei para ele, peguei o voto batismal, e no voto batismal, lá a pessoa se compromete com Cristo e com aquilo que nós acreditamos. Foi perguntado tudo, e ele não aceitou, a uns 2 metros assim da água. O irmão pegou o voto batismal que eu estava fazendo e disse: pastor, eu acho que o senhor não fez direito não, deixa eu fazer agora. Eu disse: pode fazer, faça, pode fazer. Você crê nisso, e por onde? Quer ser batizado? E ele disse: com bata de batismo. Não. Escuta uma coisa, Jesus abriu mão de tudo por sua causa. Jesus foi valente, corajoso, resiliente, e foi morto por morte de cruz, por sua causa. A entrega de Jesus Cristo teve um custo, a sua entrega também tem um custo. A entrega de Cristo foi capaz de resgatar, a sua entrega a Cristo, Ele é capaz de salvar você. Por isso, em nome de Jesus Cristo, seja firme em suas escolhas, especialmente quando se trata de salvação. Não fique titubeando, não fique inseguro, não fique com dúvidas. Seja homem e mulher de Deus, tome decisão e siga firme até o fim. Aquele que foi até o fim por você, estará ao seu lado, para ir até o fim com você. Por outro lado, eu fui trabalhar no bairro mais violento de Natal. Um lugar difícil. Uma das igrejas mais desafiadoras que já tive. E vi pessoas se entregando genuinamente a Jesus Cristo. E um dia de batismo, muitas pessoas se entregaram, e quando se entregaram, de repente, eu já tinha feito o último batismo, e eu encontrei, já estava na sala pastoral, a sala pastoral estava aberta, veio um rapaz, e esse rapaz veio na minha direção, abrindo a camisa, tirando-se os botões, abrindo a camisa rapidamente, e dizendo: pastor, eu quero trocar de roupa, e eu quero que o senhor me batize agora. Eu disse: mas não é assim. Pastor, eu estou convicto. Pastor, eu quero ser batizado agora. Eu disse: mas não se faz assim. Quantos estudos você recebeu? Eu tenho 5 estudos.
Mas você tem 5 estudos, você precisa de mais tempo, você precisa estudar. O pastor todo cauteloso, cuidadoso. Atrás dele vem um senhor que era o diretor do grupo e disse assim: pastor, batize esse rapaz, se ele sair da igreja a culpa é minha, pode batizar. Entrei no tanque e fiz o batismo. Isso não é comum, a gente não trabalha assim, a gente ensina e as pessoas tomam a decisão. Mas ele veio com tanta convicção, com tanta entrega. O tempo foi passando e olha as bênçãos, esse rapaz continuou na igreja. Naquele dia era dia dos desbravadores, eu estava com meu uniforme e ele pediu: pastor, que uniforme bonito, que uniforme interessante, serve para quê? Eu expliquei tudo para ele. E eu disse para ele: se você abrir um clube de desbravador, o uniforme é seu, porque a gente tinha um corpo naquela época muito parecido um com o outro. Ele abriu o clube, fundou o clube de desbravadores, depois fundou uma igreja. 8 anos depois eu voltei para Natal. Quando eu estava lá andando em Natal, ele disse: pastor, lembra de mim? Eu disse: lembro sim. Olha, pastor, olha a bênção, hoje eu sou esposo da filha do diretor da igreja. Deu tudo certo na vida dele. Tem uma coisa, sabe? Para servir a Cristo tem que ter coragem, tem que ter determinação, tem que ter perseverança, tem que ter entrega, tem que ter convicção. Nós somos salvos unicamente por aquilo que Ele fez, mas nós precisamos acreditar. Unicamente por aquilo que Ele fez, mas nós precisamos acreditar e temos a coragem de anunciar aos 4 cantos do mundo que nossa vida pertence a Jesus Cristo. Coragem para dizer: eu sou dele. Eu vou para a faculdade e não fico me escondendo. Ninguém aqui tem dúvida do que eu acredito. Ninguém tem dúvida da minha esperança. Ninguém tem dúvida daquilo que eu era e daquilo que eu sou, e pela graça de Deus, aquilo que um dia eu vou me tornar. Se Cristo se identificou comigo, eu vou me identificar com Ele até o fim. Você crê nisso? É isso que você quer da sua vida? Se Cristo viveu uma vida comprometida para te salvar, a gente tem que viver uma vida comprometida para aceitar aquilo que Ele fez por nós. Caminhando com Cristo e se entregando a Ele publicamente. Quando nós olhamos para essa realidade, a realidade da entrega, a realidade do compromisso que nós devemos ter, esse compromisso, essa alegria do santo batismo, que ela se reproduza cada dia mais em todas as nossas igrejas, que a gente possa enxergar pessoas que estão se envolvendo com Deus, que estão se entregando a Deus todos os dias através do santo batismo. Quando nós olhamos para Apocalipse, aqui está apresentando de maneira clara e nítida que é um povo que se entregou completamente a Jesus Cristo. Agora, pode passar por gentileza? Na próxima tela nós vamos encontrar aqui algo bem interessante. Quais são os símbolos que comprovam de que nós pertencemos a Jesus Cristo? Agora, sobre o selamento, Hans Lauderdale diz o seguinte: o propósito do selamento nos tipos históricos, que era proporcionar uma proteção sobrenatural contra o derramamento iminente da ira de Deus, constitui a essência do selamento do tempo do fim. A pergunta que nós podemos fazer é: no passado, como foi que Deus protegeu o seu povo? Com o selamento. E como é que eu sabia que o povo era dele? Com o selamento. Então isso quer dizer o seguinte, preste atenção numa coisa: o selamento serve para quê? Para 2 coisas. Para 2 coisas. Quem pertence a Cristo e aqueles que serão protegidos por Cristo. Lá no Egito, quem tivesse a marca de sangue na casa era povo de Deus. E quem estivesse com a marca de sangue na casa era protegido por Deus. Esse selo que há aqui é para quê, pastor? Para proteger. Você sabe por quê? Esse mundo aqui vai ser chacoalhado com as 7 pragas antes da volta de Jesus Cristo. Mas aqueles que estiverem em Jesus Cristo, praga alguma irá alcançá-los. Nenhuma. Sabe por quê? Porque o Salmo 91 diz claramente que Ele vai nos proteger. O Salmo diz claramente que o Senhor vai nos proteger. O que vai ser marcante naquele dia?
ou naqueles dias, o que vai ser marcante para aquelas pessoas que estão seladas é isso aqui, ó: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, aleluia, cobrir-te-á com suas penas e sob suas asas você estará seguro. Qual é o segredo? Versículo 14 do Salmo 91, porque a mim se apegou com amor, e eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Quem tem intimidade com Deus, praga não vai alcançar naqueles dias. Quem tem intimidade com Deus, quem conhece Jesus na prática, as pragas irão atingir o trono da besta, vai atingir rios, vai atingir mares, vai atingir as várias realidades da geografia humana, mas você estará seguro, porque nossa segurança é uma pessoa, a nossa segurança é Jesus Cristo, e Ele estará lá no futuro, protegendo todos aqueles que aprenderam todos os dias de sua vida a caminhar com Ele. Olhando para essa realidade, as pragas não irão nos alcançar, porque teremos a presença de Jesus Cristo. Quando você vai para a Bíblia, você vê que o selo é o sábado, o selo foi o sangue, o selo, a princípio, a circuncisão, o selo também o Espírito Santo. Selo, o selo. O selo é para proteção e também o selo é para distinção. Quem é povo de Deus? Aí você diz o seguinte: pastor, mas esse selo aí é o sábado? É e não é. É e não é. Por que se eu pensar que é só o sábado e eu pensar que vai estarei seguro porque eu estou guardando o sábado, está errado. Esse selo é para proteger e para fazer uma distinção. Agora, quem protege e quem é distinto por quê? Pelo relacionamento que tem em Jesus Cristo. E quais são as marcas de uma pessoa que anda com Jesus Cristo? Aí a gente pode explicar isso melhor. Primeiro, é uma vida convertida. O que é uma vida convertida, pastor? É aquilo que trazia prazer para você no passado, mas hoje não traz mais. Era a vida concentrada no eu antes de Cristo, mas hoje não é mais. Amigos queridos, eu dei estudo bíblico para um casal muito querido, lá do interior do Pernambuco. E quando eu dei estudos bíblicos para eles, um ano via Zoom, eles me disseram assim: pastor, as mudanças não são fáceis, as mudanças são difíceis, porque tudo em nossa vida está mudando, mas nós não queremos voltar atrás, E eu tive a alegria de batizar os dois e depois de receber um amigo que há 12 anos atrás voltou aos braços de Jesus Cristo. E eles disseram: a gente não quer voltar atrás, por mais difícil que seja. O que é isso? É conversão. O que é isso? É mudança de vida. Deus não veio só mudar o seu estilo de vida. Deus não veio mudar só suas roupas, seus sapatos, que você bebia, que você comia. Deus não está mudando somente o lugar que você frequenta. A mais profunda mudança na nossa vida é uma mudança de natureza. E a mudança de natureza se exterioriza. E você não pode mudar isso. Nós podemos até mudar os nossos hábitos, nós podemos até mudar o nosso comportamento, mas a nossa natureza, somente Deus é capaz de mudar. E a genuína conversão vem da mudança da natureza. E essa natureza só é mudada pelo poder do Espírito Santo, que nos faz nascer de novo. Qual é a consequência disso? Duas coisas. E aí a gente vive hoje numa geração, sabe o quê? Ah, pastor, mas isso é muito lindo. Jesus Cristo é isso, pastor. Fale de Jesus mesmo, porque tem muita gente que só fica falando de doutrina. Tem muita gente que fica falando de lei, tem muita gente falando de sábado, tem muita gente que fala de comportamento, mas o que nós mais precisamos nos nossos púlpitos é de Jesus. Esse discurso está só a metade correto. É óbvio que nós precisamos de Jesus, gente.
Agora pense numa coisa, nós vivemos em uma espécie de teologia de interpretação que quer dividir aquilo que não está dividido. Você sabe o que é que muitos estão dizendo? Jesus sim, doutrina? Não. Mas é um sermão doutrinário. Mas isso aí é muito pedante, isso aí não é importante, isso não é relevante. O que nós queremos é Jesus. Jesus nunca apresentou a si mesmo sem apresentar a verdade que ele defendia. Nunca. Você nunca vai ver Paulo falando de Jesus o tempo todo em Romanos sem falar de doutrina. Você nunca vê Paulo falando em Hebreus de doutrina sem falar de Jesus Cristo. Você não vê a igreja de Atos só falando de Jesus, 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 sem aprofundamento doutrinário. Você sabe por quê? Porque isso não está separado em Deus. Você sabe por quê? Porque Deus tem duas coisas em sua natureza: Deus é amor e Deus é verdade. Se Deus é amor e é verdade, nós cristãos, nós igreja, devemos aprender uma coisa: verdade e amor são duas coisas inseparáveis no reino de Deus. Inseparáveis do reino de Deus. É por isso que os 144.000, o texto de Apocalipse capítulo 14, diz assim: eles seguem um cordeiro por onde quer que ele vá, são os que foram comprados dentre os seres humanos, primícias para Deus e para o cordeiro. Você sabe o que é que significa aqui? Se você quer fazer parte dos 144.000, quem quer fazer parte dos 144.000, precisa aprender a andar com Jesus, por onde quer que for. Por onde quer que for, ele tem tempo para Deus. Ele pode ter faculdade, ele pode ter universidade, ele pode ter um emprego tremendo, mas ele não abre mão da sua dependência de Deus. Porque ele sabe que tudo que ele é e tudo aquilo que se tornou é fruto daquilo que Cristo fez em sua vida. Amigos queridos, comunhão com Deus não é algo isolado da sua vida. Comunhão com Deus é essência em sua vida. Essência em sua vida. Agora interessante, que Apocalipse capítulo 12 diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Isso quer dizer que para fazermos parte do povo de Deus, nós precisamos nascer de novo, da água e do Espírito. Uma obra extraordinária, uma obra sobrenatural, que nós não conseguimos fazer por nós mesmos, mas Deus pode. Mas Deus pode. Eu gostei muito de uma frase de um professor de teologia aposentado. Outro dia ele usou as suas redes sociais e disse uma frase interessante: eu quero muito o céu, eu quero muito a eternidade, eu quero viver para sempre, mas o que eu quero mais, acima disso, é me parecer mais com Jesus Cristo. É isso que eu quero mais. Que haja essa sede no nosso coração. Eu quero me parecer mais com Jesus Cristo. Você que está em casa, é isso que você quer também? Jesus vai voltar, nós vamos viver para sempre, mas você que está em casa, é isso que você quer mais em sua vida? Você tem obsessão, você tem propósito, você tem foco por isso? É isso que mexe com você? Agora, veja o que o texto diz: guardam os mandamentos de Deus. Tem gente que fica dizendo: o mandamento passou, isso não é importante. Tem influência por aí que fala que a lei é uma espécie de desgraça, que a lei passou, que isso é um negócio de judeus, que não tem nada a ver. Que coisa absurda, que coisa sem lógica, que vida superficial. Como é que um pregador, que um pastor, que um teólogo sobe até o púlpito e diz que lei não tem importância nenhuma? Como é que eu vou abrir a boca e dizer que honrar pai e mãe não é importante? Como é que eu vou dizer que cobiça não é importante, que isso passou, que isso ficou no passado? Como é que eu vou dizer que levar o nome de Deus em vão, que não tem nada a ver? Como é que eu vou dizer que aquilo que Cristo disse, que se nós o amarmos, nós iríamos guardar os seus mandamentos? Como eu posso dizer isso? Uma pessoa que está em Cristo não guarda mandamento porque é legalista, não guarda mandamento porque acredita que aquilo ali vai justificá-lo. A gente guarda mandamento porque Cristo está em nós, e quando Jesus Cristo está em nós, a vontade dele opera em nós, e quando a vontade de Deus opera em nós, se manifesta, e se manifesta como? Com a vida obediente, e não com a vida incoerente.
Nós temos que revelar para o mundo o que a graça de Deus faz em nosso coração. Você não consegue guardar lei nenhuma, mas o Espírito Santo, de acordo com Romanos, capítulo número 8, coloca em nós os princípios da lei e nos dá poder para guardar a lei. Isso não é legalismo, isso é dependência que se manifesta por uma vida obediente. É isso que você quer? Apocalipse diz que nos últimos dias, aquele que vai fazer parte do povo de Deus depende de Jesus e reflete o caráter de Jesus Cristo. Os últimos dias não serão fáceis. Serão dias difíceis. Mas olha o que diz o livro Visões do Céu, o que nos leva a viver de forma segura até lá. Diz que esses 144 mil se arrependem e confessam os seus pecados no grande dia antítipo da expiação. Esses serão reconhecidos e assinalados como dignos da proteção de Deus. O nome dos que firmemente guardam e esperam o aparecimento do Salvador será contado como dos selados. Os dias que virão serão fáceis? Não. As sombras serão pesadas. Mas a pergunta é: como? O que devo fazer? O que devo fazer para fazer parte desse grupo? O que devo fazer? Nada diferente daquilo que Pedro pregou, nada diferente daquilo que João Batista pregou e nada diferente daquilo que Jesus Cristo pregou. E nada diferente daquilo que a igreja de Laodiceia precisa viver. O que, pastor? Quando João Batista começa seu ministério, sabe como é que ele começa? Arrependei-vos, porque é chegado entre vós o reino dos céus. Quando Jesus Cristo passa a pregar, a primeira coisa que ele diz é: arrependam-se. O discurso de Pedro em Atos 2 foi: arrependam-se. Tem coisas em nossa vida que Deus quer arrancar, porque não foi Ele que colocou em mim e nem em você. Ele não colocou em ninguém. Tem coisas que eu tenho que ficar triste e não alegre. O pecado é tão terrível que torna as pessoas sem noção, paralisa as pessoas, cegam as pessoas. O pecado é algo tão terrível que torna as pessoas atrevidas, ousadas. Mas apesar de tudo isso, a graça trabalha 24 horas para alcançar todos. E isso quer dizer que Deus vai até a porta de todos nós e diz: se entregue. E de que maneira, pastor? Sabe como é que Ele faz? Com amor eterno eu te amei, e com benignidade eu te atraí. Os braços de Jesus estão estendidos para você agora. Eu não sei se você está vivendo uma vida que está tão difícil se livrar de algumas coisas, mas os braços de Jesus podem tirar você dessa situação. Eu não sei o que tem escravizado você. Eu não sei o que tem colocado você no pó. Eu não sei quantas vezes você fica sozinho e você tem aquele sentimento de culpa que fica rasgando o seu coração. Eu não sei quantas vezes você está comparando sua vida, bons momentos com Cristo e outros momentos sem Ele. Eu não sei quantas vezes algumas coisas ficam martelando em sua cabeça e você quer se livrar disso e não consegue. A Bíblia diz que é o amor de Deus derramado em nosso coração que produz em nós o arrependimento. Se você estiver aberto, Deus é capaz de operar em você o arrependimento. E arrependimento, sabe o que é? Mudança de direção. Você não foi destinado para viver uma vida longe de Deus. Você foi destinado para viver uma vida ao lado de Deus. O que vai nos manter seguro até lá, pastor? É somente uma coisa, amigos. Somente uma coisa. É seguir os passos de Jesus Cristo. Somente isso. O mundo
quer saber o que Deus é capaz de fazer em um alcoólatra que se entregou a Jesus Cristo. O mundo quer saber o que um homem orgulhoso, autossuficiente, prepotente, vaidoso, dominador. O mundo quer saber o que Jesus Cristo fez em sua vida. O mundo quer saber o que Deus faz no coração de uma pessoa que vive em adultério ou que vive em fornicação, vivendo uma vida de relação sexual que ainda não chegou o momento. O mundo quer saber. O mundo quer saber o que o sangue de Cristo é capaz de fazer no coração de uma pessoa corrupta e materialista. O mundo quer saber. E sabe o que Deus espera da gente? Que todos os espaços da nossa vida que Ele vive em nós. Você sabe por quê? Porque Jesus nos fez testemunhas. Ser Israel de Deus é sermos testemunhas de Jesus Cristo. Sermos Israel de Deus é dizer para o mundo que existe graça. Ser Israel de Deus é dizer: aquilo que Ele fez em mim, Ele vai fazer em você. E sabe o que é que Deus espera? De todo aquele que é israelita, que a gente se levante, que a gente testemunhe e que a gente faça diferença nesse mundo escuro. Eu quero me levantar como pastor, como cristão, como pai, como esposo e como filho de Deus. Você quer se levantar como Israel de Deus para testemunhar? Como filho e filha de Deus para testemunhar? Que Deus use a sua vida, a minha vida, para aquelas pessoas que estão ao nosso redor conheçam Jesus Cristo. Que Deus te abençoe.